Agora uma questão UERJ 2011, é a questão da prova número 4, e aí ela fala sobre seres vivos, só que associada à fisiologia excretora, né? Acho que é uma questão legal, uma questão bacana, é batida, é uma questão que aluno de medicina não pode errar. Ó, a amônia é produzida pelos organismos vivos, especialmente durante o catabolismo dos aminoácidos. Por ser muito tóxica, alguns vertebrados a incorporam antes da excreção, como ácido úrico ou ureia. Cite um vertebrado antes disso. Quando a gente falar, então, que excreta amônia, a gente está falando dos animais que são amoniotélicos. Amoniotélicos, que são aqueles que vivem em ambiente aquático. Por quê? Porque ela é muito tóxica, é muito polar, e aí então ela precisa ser diluída para ser eliminada do corpo. Logo, não dá no ambiente terrestre, né, você ficar se dando ao luxo de perder água eliminando a amônia. Depois ele fala do ácido úrico, ácido úrico. Aí o ácido úrico, eu já tenho outro grupo de indivíduos, que aí já são os uricotélicos, que vou botar que são os ovíparos, né? Aves e répteis e os insetos, tá? Eles excretam ácido úrico. De todos, é o mais que causa mais economia, que confere mais economia de água. Então, deles é o melhor de todos. Imagina, e por ser atóxico ou de baixa toxicidade, é um bom excreta para armazenar dentro do ovo, sem intoxicar o embrião. O último, que é a ureia, que aí você tem aqui os animais ureotélicos, que aí você tem aqueles que excretam ureia. Então, Álvaro, vamos dar exemplo aí para ficar fácil, pelo menos os vertebrados? Vamos. Ó, como eu falei, amônia é ambiente aquático, muito úmido, beleza. Então, você tem vários invertebrados marinhos que excretam amônia. A questão já vai te pedir isso, ó. Cite um vertebrado que excreta diretamente amônia e indique o principal órgão excretor dessa substância. Galera, aqui quebrou. Cite e identifique, né? Aqui no cite, talvez ok, que aí a gente já tem quem? Peixes. Só que é qualquer tipo de peixe? Não. Peixes ósseos. Então, cite um vertebrado que excreta diretamente amônia e indique o principal órgão excretor dessa substância. Então, peixes ósseos. E no gabarito, você vai achar como teleósteos, mas é um sinônimo de peixe ósseo. Ok, peixe ósseo. Podia ter outro, Álvaro? Claro que podia. Podia ter também, girino. O girino excreta a amônia também no ambiente aquático. Depois que ele faz a metamorfose e vira o sapo, aí vai para a ureia, ok? Tanto no girino quanto no peixe ósseo, a estrutura principal excretora são as brânquias. Isso é que eu falei que quebrou aí. Por quê? Porque quando você fala em excreção, qual que é o primeiro órgão que vem na tua cabeça? E aí você está vendo essa aula agora, você já tinha escrito rim aí, tá apagando, né? O rim excreta? Sim, mas o principal é a brânquia. Um passarinho me contou na época que eles estavam aceitando o rim, mas não é o principal. O principal é a brânquia, tá? Aí você vem com os uricotélicos, ácido úrico, já dei a dica. Insetos, né, excretam, né, ácido úrico, répteis e aves excretam ácido úrico. Ureia, aí você tem peixes cartilaginosos, mamíferos e os anfíbios adultos, beleza? Isso é importante. Segunda parte da questão aí, aponte também uma vantagem de adaptação ambiental relativa às aves e outra relativa aos répteis por apresentarem ácido úrico pouco solúvel em água. Então, eu tenho aí questões de excretar ácido úrico. Então,
Vou escolher aqui primeiro. Ele pede quem? Ele pede para apontar primeiro, cadê? Às aves. E depois aos répteis. Vou responder, galera, na ordem que a questão me pediu. Tá legal? Então vamos lá. Para aves, aí você vai colocar aqui, ó, 2 pontos. Pode ser direto. Galera, se ele é insolúvel em água, eu não preciso armazenar água numa bexiga, que nas aves nem existe, tá? Para poder eliminar depois. Então, por ser insolúvel, pouco insolúvel ele não é, mas pouco solúvel em água, eu tenho uma facilidade para as aves. Elas não acumulam ele no corpo junto com a água, o que faz o quê? Diminui o peso e facilita o voo. Aí. Então, o voo das aves é facilitado, né, por conta desse não acúmulo de água. Não existe nenhuma bexiga para poder colocar né, armazenar essa urina. Nos répteis, para a gente fechar, né, os répteis foi o primeiro grupo de seres vertebrados a conquistar de forma definitiva o ambiente terrestre. Isso foi possível por quê? Economia de água, ou seja, economia de água na excreção de urina, né? Então, isso facilita para eles o quê? A vida em ambiente seco. Posso colocar? Podemos, acho que não custa, né? Mas já está respondido. Facilitando a vida em ambientes secos. Não é isso? Então, a gente já tem aqui. Galera, nota que tá até um treino discursivo, né? Porque eu estou colocando para vocês aqui também como deveria escrever isso daí e facilitar a compreensão. Diferentemente das outras questões, essa aqui tem 4 comandos. E aí a gente tem, então, ó, ela dividida em meio ponto para cada coisa. Meio ponto para o cite, meio ponto para o identifique, meio ponto para uma função da ave e meio ponto para uma vantagem dos répteis. Beleza?